1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10, que vai dizer assim: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Pode se assentar, adorando, bendizendo, glorificando o nome santo do Senhor, porque o nosso Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Este versículo que lemos é um versículo chave do tema ao qual Deus colocou no coração dos dirigentes deste trabalho, ao qual tem como base sobre firmes alicerces. Eu peguei apenas uma parte do devocional, mas eu creio que o Senhor já falou poderosamente na tarde de hoje com muitos de nós que estamos aqui. E a palavra principal ao qual o Senhor Ele traz nesta tarde é sobre firmar alicerces. Então o Senhor Ele nos trouxe aqui neste chá, nesta dinâmica, nesta comunhão, para nós aprendermos algo sobre firmar os nossos alicerces. E eu confesso para a igreja que não foi fácil preparar esta palavra, porque eu pedia uma palavra ao Senhor, mas sabe quando a palavra não vem? Sabe quando nada inspira o coração? E eu estava desta forma. E aí eu ouvindo a pastora dizer que estava orando por mim. Que dia foi que a senhora orou? De sábado passado até hoje, 3 horas da manhã. O Senhor me deu a palavra hoje de manhã. Glória a Deus. Levantei cedinho, corri para a sala e fui preparar a palavra, porque eu já estava apavorada. Glória a Deus. Senhor, o que eu vou levar? Porque não adianta conhecer a Bíblia e chegar aqui e falar de Marta, de Maria, de Isabel, de Ana, de Ruth e ficar reproduzindo. A gente chama de papagaio de pirata. Ficar reproduzindo o que todo mundo diz em todo lugar. A palavra, ela precisa queimar no nosso coração primeiramente. Quando a palavra queima no coração de quem vai transmitir, aí a gente sabe que a igreja vai receber, porque foi o Espírito de Deus que revelou a palavra aos nossos corações. E eu louvo a Deus, porque nesta manhã, sobre o tema, o Senhor Ele me revelava esta palavra, ou me instruía dentro desta palavra, e eu vou tentar transmitir para a igreja tudo quanto o Senhor transmitiu ao meu coração. Esta palavra que nós lemos, ela vai trazer uma promessa. Ela contém uma promessa após um período de processo, que algumas versões de Bíblia vai dizer um pouco sofrimento. E logo após, o escritor ele vai dizer que Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. Ele mesmo, mas Ele mesmo quem? E aí nós entendemos, apóstolo Paulo ensinando que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, ao qual é Jesus Cristo. Então a base da palavra de Pedro é Cristo. O fundamento da palavra de Pedro é Cristo. Então tudo se fundamenta nele. Ele mesmo vos fará estas promessas ao qual ele descreve no versículo. Tem promessas aqui. Promessa de aperfeiçoamento, promessa de firmar, de fortificar e de fundamentar. Então nós já entendemos que estas promessas ela virá através da base, através do alicerce, através do fundamento que é o próprio Jesus Cristo. E quando se fala em base, nós estamos falando de algo que sustenta a estrutura. Então já vamos entender, compreender que se não estivermos em Cristo, a nossa estrutura
Porque quem promete é Cristo, mas Ele também é a base para que tudo aconteça, para que as promessas aconteçam. E neste versículo específico, Ele vai prometer aperfeiçoar. Glória a Deus. Aperfeiçoar de que modo? O Senhor Ele está dizendo que Ele vai trabalhar naquilo que está incompleto. Aperfeiçoar é isto, é trabalhar naquilo que está incompleto, que precisa ser aprimorado, que precisa tornar-se perfeito. Aí eu pergunto, será que tem alguém aqui incompleto? Tem alguém aqui imperfeito? Tem alguém aqui que precisa ser complementado, ser aprimorado, ser melhorado? Será que existe alguém aqui nesta tarde que precisa ser melhorado? Precisa ser uma melhor pessoa, um melhor ser humano, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha, uma melhor prestadora de serviço, uma melhor serva da obra de Deus, uma melhor obreira? Será que alguém aqui entre nós precisa deste aperfeiçoamento? É uma promessa do Senhor. E se Ele prometeu, é porque nós precisamos desta promessa dele. Mas Ele ainda promete firmar. E quando se fala em firmar, se fala em adquirir firmeza, se fala em estabilidade, se fala em alguém que está fixado, alguém que é fixo. Assim como uma arvorezinha, quando está crescendo e ela não tem tanta firmeza, o que o agricultor faz? Ele vai lá, põe uma estaca do lado da arvorezinha, amarra ela naquela estaca, e aí pode vir vento, pode vir chuva, pode vir as intempéries da natureza, a árvore vai crescer, mas ela está com o seu tronco firme no solo, ela não vai se desprender de lá. Será que existe alguém aqui nesta tarde hoje que precisa adquirir firmeza, que precisa firmar estacas na obra de Deus, precisa firmar estacas na presença do Senhor? Será que existe aqui entre nós alguém que, como aquela arvorezinha que está crescendo e ainda é meio molinha, será que tem alguém aqui que precisa ser fixado, ser firmado, colocar as suas estacas firmes para que ela não fique se movendo de um lado para o outro e assim venha a perder a sua estabilidade? Existe alguém aqui desta forma hoje? Mas o Senhor ainda promete fortificar. E fortificar é tornar forte, é nutrir as áreas aonde estão débeis, as áreas aonde não há saúde, as áreas aonde não há força. E o Senhor, Ele diz que Ele quer fortificar. Amém. Fortificar aquele que não está forte, que não está com vigor, que não está com saúde espiritual. Fortificar aquele que precisa tornar-se resistente, tornar-se forte, ter saúde espiritual, saúde física e saúde mental. Será que existe alguém aqui nesta tarde que precisa ser fortificado? Será que seu corpo físico precisa da visitação do Senhor? Será que algum órgão seu precisa de uma cura, de um milagre? Será que a sua vida espiritual precisa ser fortificada para que você não fique enfraquecido diante das provações, das lutas, das dificuldades do dia a dia? Será que alguém aqui entre nós precisa desta fortificação? O Senhor, Ele promete também fundamentar. E fundamentar fala sobre a base, aonde vai se construir. Porque nós estamos falando do tema sobre firme
alicerces. Se há um alicerce, há uma construção. Se há um alicerce, há uma edificação. E se estamos falando sobre base, nós estamos falando em construir algo. É sobre a missão de cada uma de nós. Todas nós temos uma missão. Todas nós temos uma responsabilidade, uma família, um cargo, uma obra, algo que o Senhor coloca em nosso coração para fazermos para o reino dele. E ele fala sobre fundamentar essa construção. Ele fala sobre fundamentar isto que nós recebemos dele, para que esta obra seja aprovada. Para isso, precisa fundamentar. Do fundamento. E quando nós falamos em fundamento, em base, em construção, nós logo lembramos da construção civil. Lembramos da construção da casa, dos prédios, dos grandes edifícios, porque há um paralelo muito grande com a nossa própria vida quando se fala em construir, quando se fala na base, quando se fala no nosso fundamento. Nós já entendemos que o fundamento é Cristo, então é sobre Ele, é sobre Jesus. Não adianta fundamentar construção nenhuma, obra nenhuma, ministério nenhum, vida nenhuma, se não for em Cristo. Mas nós podemos, observando a construção, aprender, tirar algumas preciosas lições de crescimento para nós. Então, observando a base, observando a construção, nós tiramos a primeira lição. Quando alguém vai construir, quando alguém vai edificar alguma coisa, o primeiro passo é escolher o terreno. O primeiro passo é comprar um terreno. O primeiro passo é saber aonde vai ser realizada aquela construção. Então, quando nós queremos preparar a nossa casa, ou o nosso sítio, ou aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, o nosso apartamento, o que a gente faz? A gente vai procura um terreno, procura um lugar. Na vida espiritual é a mesma coisa. O evangelista, ele vai relatar acerca da parábola do semeador, e ele vai nos descrever 4 tipos de solo. Ele vai falar do solo que é à beira do caminho, ele vai falar do solo que é no meio das pedras, ele vai falar do solo que é em meio aos espinhos, e vai falar da boa terra. São 4 tipos de solo, são 4 bases, são 4 alicerces para se construir alguma coisa. Mas os 4 alicerces servem para construir alguma coisa? Nós vamos ver que dos 4, apenas um serviu para alguma coisa, que foi a terra boa. Porque à beira do caminho veio os pássaros e comeu tudo. No meio das pedras não tinha raiz, não tinha firmeza. No meio dos espinhos sufocou. Mas a boa terra frutificou. E a pergunta que o Espírito de Deus faz a mim e a você nesta tarde é: que tipo de solo você é? Que tipo de base você é? Você é aquele que está à beira do caminho? Você é aquele que está no meio das pedras? Você é aquele que está no meio dos espinhos? Ou você é a boa terra, aonde o Senhor pode frutificar, abundar, te usar poderosamente, porque aí existe uma terra boa, produtiva para o Senhor trabalhar. Que tipo de solo somos nós? Verdade, Deus. Para plantar, só dá se for boa terra. Para o Senhor edificar, só dá se você for uma boa terra para o Senhor. O solo, a base, quem escolhe somos nós. Então, o Senhor, ele só vai ter um
escolheu a base, escolheu o terreno, aí vai se fazer a limpeza do terreno. Porque não dá para construir nada em cima de mato, em cima de pedra, em cima de lixo, em cima de um terreno que está irregular. É necessário fazer a limpeza daquela base, é necessário fazer a limpeza daquele solo, é necessário tirar o lixo da base, é necessário tirar o mato, as ervas daninhas, é necessário nivelar o terreno, nivelar a base para que a construção seja edificada em cima. Nós vemos nos evangelhos o relato de um leproso. E lepra simbolizava naquela época sujeira. Lepra simbolizava iniquidade, pecado, imundície. E esse leproso, ele chega até Jesus, ele se prostra, suplica e pede: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. E o Senhor disse: quero, seja limpo. E o leproso foi purificado. Ainda que a base dele fosse uma base imunda ou de imundícia, ele se purificou. Aí nós vemos em outro relato 10 leprosos que não se atreveram nem chegar perto de Jesus, mas clamaram de longe: Mestre, tem misericórdia de nós. O Senhor teve misericórdia deles e os curou e os mandou ir se mostrar até o sacerdote. Eles perceberam que estavam todos limpos. Aí a gente percebe que aquele que quer limpar a base, aquele que quer se purificar, ele alcança em Deus misericórdia, ele alcança em Deus a graça, ele alcança em Deus a purificação para ser alguém purificado, limpo, alguém que tem capacidade de se apresentar diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em 2 Coríntios, para nós nos purificarmos de toda a imundícia da carne e do espírito. A dinâmica foi falada de nós cuidarmos da nossa vida. Mas com todo carinho eu digo: quantos crentes cuidam da vida dos outros mesmo? Quantos crentes cuidam do ministério dos outros? Quantos crentes olham a trave que está no olho do outro, mas não vê que no olho dele tem um margueiro? E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos nos purificar de toda a imundícia. E esta palavra imundícia é uma palavra muito significativa, porque os panos que envolviam a pele de um leproso, depois que se tirava para trocar o curativo, aquele pano da lepra, aquele pano do ferimento do leproso, era chamado pano de imundícia. Aí o pecado do ser humano, o pecado de cada um de nós é comparado na Bíblia como imundícia. Aí a necessidade de se purificar, aí a necessidade de se limpar. E o apóstolo Paulo diz: da carne e do espírito, porque nós temos que andar em santidade na nossa maneira de andar e na nossa maneira de ser. Aleluia. João, ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel para nos perdoar e para nos purificar. Isaías vai dizer para nós lavar-nos e nos purificarmos e tirar toda a maldade dos nossos atos e dos nossos olhos. Porque este é um procedimento para a base estar preparada para receber a edificação do Senhor. O Senhor quer fazer coisas grandes sobre nós. O Senhor quer
nós. Você foi chamado para grandes obras, para grandes propósitos, para grandes sonhos. Mas é necessário preparar a base, porque se a base não for preparada, ninguém sai do lugar. Não adianta ter promessa, não adianta guardar aquelas memórias de profecias lindas que recebemos, se a gente não prepara a base para que o Senhor reproduza em nós todo o seu querer e toda a sua vontade. O terceiro passo para uma construção é abrir a vala, abrir um buraco aonde se construirá o muro, a parede. Olha que interessante. Para que a construção cresça, é necessário a gente abrir uma vala, um buraco que desce, uma estrutura para baixo. Ou seja, para você subir, você precisa descer. Para a sua obra crescer, você precisa cavar para os seus alicerces estejam fundamentados para baixo, aonde ninguém vê, é a base. Antes de um edifício ser grande, notável e visto, ele precisa descer, você precisa cavar para que a estrutura de base dele segure o que vem depois. Porque não adianta uma parede que cresce e depois tomba. Não adianta um muro enorme, mas que não tem sustentação e logo vai vir ao chão. Não adianta um ministério meteórico que você cresce, aparece, vai para a mídia, está em todo canto, mas daqui a pouco cadê? Saiu da presença do Senhor, parou de pregar, parou de louvar, parou de adorar, parou de buscar a face do Senhor, porque só cresceu, não cavou a vala, não abriu o buraco que precisava dar sustentação para o crescimento. Cavar a vala faz parte da fundação. E se a sua vala for rasinha, o seu muro não vai poder crescer muito. Se a sua vala for profunda, você pode crescer nas dimensões que desejar, porque haverá sustentação para segurar. Isso fala do nosso relacionamento com Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus for raso, for superficial, a gente não vai resistir no dia mau. Primeira enfermidade que vier, eu não vou mais para o culto porque Deus não me curou. Eu não vou mais para buscar a face do Senhor porque a porta de emprego fechou na minha vida. Eu não vou mais fazer nada para o Senhor porque Ele não fez nada por mim. A vala rasa, relacionamento raso, superficial. Mas o Senhor nesta tarde, Ele quer que espiritualmente nós possamos cavar valas profundas, relacionamento profundo com Ele. E para nós ilustrarmos este relacionamento profundo com o Senhor, nós podemos citar Ezequiel 47, ao qual fala da visão das águas que fluíam do templo de Jerusalém. E nesta visão as águas saíam do templo em direção ao mar, e o profeta ele vê o Senhor medindo o crescimento das águas. Primeiro ele mede 1000 côvados e as águas estão nos arteiros. Depois ele mede 2000 côvados e as águas estão nos joelhos. Depois ele mede 3000 côvados e as águas estão nos lombos. E depois ele mede 4000 côvados e as águas tornam-se um rio que já não pode mais andar, tem que nadar para atravessar do outro lado. E mais uma vez o Espírito de Deus pergunta para mim e para você: qual é a profundidade do relacionamento
pelos lombos. Parece uma altura boa, uma proporção boa, porque quem não sabe nadar, se as águas estiverem nos ombros, já vai ser uma dificuldade. Mas é o suficiente? Se existe mais para buscar? Mas quando o nosso relacionamento é a um ponto que a gente precisa mergulhar em Deus, se o nosso relacionamento chega ao ponto que a gente precisa nadar no mar da graça de Deus, se a gente precisa se jogar, se lançar, flutuar na presença do Senhor, é isso que Ele tem preparado para nós, um encontro de águas profundas, águas que nos levarão para o mar da sua presença, águas que suprem toda a nossa necessidade, se nós nos lançarmos nela. Em todos os níveis desse relacionamento com Deus, era necessário que o profeta fosse andando. Ou seja, ele foi galgando, ele foi buscando subir os alicerces do relacionamento com Deus. Hoje eu fiz isso, mas eu posso fazer mais. Então eu continuo, eu prossigo, eu busco, eu entro na presença do Todo-Poderoso. Eu faço o que for preciso para sentir a presença dele. E se porventura não estiver sentindo a presença dele, então eu vou mergulhar em águas em que eu não sou capaz de andar, para que a graça dele me abasteça, para que a graça dele me faça fluir em todo o propósito que Deus tem de se relacionar conosco. O Senhor não quer relacionamento vago, Ele não quer relacionamento raso, Ele não quer um relacionamento superficial, Ele quer entrega. Senhor, Ele quer entrega total, aonde os teus pés não alcançam. Sabe por quê? Porque não é você que precisa ir com os teus pés, é o Senhor que te leva onde Ele quer. E o mais interessante desta visão é que aquelas águas, elas iam para o mar, e chegando no mar, diz a palavra que elas se tornariam saudáveis. Enquanto as águas estavam nos artérios, elas não eram saudáveis. Enquanto estavam nos joelhos, elas não curavam. Enquanto ela estava nos lombos, ela ainda não estava saudável. Mas quando ela chega na dimensão de rio que flui para o mar, diz a palavra que aquelas águas eram saudáveis e que elas produziam muitíssimos peixes, e que nas suas margens havia árvores frutíferas que se podiam. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Que se podiam comer dela. Glória a Deus. Quando se chegou no nível de relacionamento máximo, então o Senhor, Ele começa a abundar da sua graça, trazendo cura, trazendo prosperidade, trazendo frutificação, alimento. E ainda diz que estes alimentos, estes frutos das árvores que nasciam à beira destas águas, elas eram tão eficazes tanto para alimentar quanto para curar. O mesmo fruto que alimenta também cura. O mesmo fruto que o Senhor sacia a nossa alma, Ele também cura o nosso corpo. Foi por isso que a pastora disse: venha doente, venha enfermo. E eu costumo perguntar, pastora, você ficou em casa, a doença não te atingiu lá? Estava com dor de cabeça, ficou em casa. A dor de cabeça foi embora só porque ficou em casa? Ah não, continuou doendo. Não era melhor estar diante do remédio
remédio, da cura, do milagre, daquele que tem para oferecer. O Senhor, Ele tem para oferecer, mas na medida da profundidade de cada um. O Senhor, Ele vai te oferecer de acordo com o que você busca. O Senhor, Ele vai te conceder, mas é de acordo com a sua busca, é de acordo com o seu relacionamento, é de acordo com a medida da sua vala. Então começa a cavar aí, cava mais fundo essa vala, vai mais fundo para que os seus alicerces também sejam mais profundos. Porque esse é o lugar onde será construída uma edificação. E quanto mais alto se deseja chegar, mais profundo se deve descer. Tem muita gente subindo, mas não está descendo. E quando descer, vai ser pelo tombo da queda, por não estar com o seu alicerce firmado em Cristo. Se a vala não for suficiente para a estrutura ser firme, vai haver trincaduras, vai haver umidade. Já morou numa casa com uma umidade? Sabe aquela parede que começa a mofar tudo? Atravessa o guarda-roupa, entra para as roupas, vai estragando tudo. A pior coisa que existe é a umidade, é o trinco na parede. E isso tudo é problema de estrutura, de alicerce, de base. Pode ser resolvido se a base for boa. O quarto passo para a edificação é a base de concreto e a viga de baldrame. Eu não sei construir não, mas eu fui pesquisar. E a gente que está na obra, mesmo sem saber construir, a gente já viu muita obra ser levantada. Quantas vezes as irmãs não tiveram que ir na lida e ajudar a levantar uma parede, a levantar um muro, a fazer algo na casa do Senhor? Então a gente começa a aprender com as experiências. Então logo após a vala ser aberta, é um momento de descer concreto, e é um momento de se colocar ali a viga de baldrame. Essa viga de baldrame são elementos estruturais ao qual contém concreto armado, que vai fazer a firmeza para que a base em cima fique firme e a base embaixo também fique firme. Então a viga e o concreto, eles vão nessa base, eles vão nessa vala, e vão juntos com ele ferro para fazer um travamento, para que aquilo que for construído em cima seja bem alicerçado. Lembrando que nós estamos falando sobre o tema, sobre firmes alicerces. E aí o salmista, ele vai dizer que o Senhor, ele criou a terra e assentou sobre a base o firme, sentou sobre a base firme para que ela fosse indestrutível. O Senhor cria a terra e coloca sobre a terra uma base firme, indestrutível. E Lucas também vai falar a respeito de duas bases, ou dois alicerces, dois fundamentos. Ele vai dizer que aquele que ouve as palavras do Senhor e as cumpre e as obedece é semelhante a um homem que cavou uma vala e construiu a sua casa sobre a rocha, edificou a sua casa sobre a rocha, o firme alicerce. E aí o Espírito de Deus, ele pergunta a mim e a você: como que está a nossa fundação? Ela está firme?
ela está com os elementos de estrutura. Elemento de estrutura da firmeza espiritual é a oração, é o jejum, é a obediência, é a busca, é a presença na casa do Senhor, é a adoração, é a entrega, é a renúncia. Estes são os elementos de estruturação espiritual. Como que está a nossa base hoje? Como que a sua base está hoje diante do Senhor? Ela está firme? Ela está segura? Pode bater o vento aí? Pode vir a tempestade? Ou será que a nossa edificação foi construída em cima da areia? E vindo a tempestade derruba tudo. Quinto passo para a construção, para a edificação, é levantar as paredes. Olha o tempo que se gastou na base. Olha o tempo que foi necessário para fundamentar a base. Agora vai começar a aparecer a construção. Agora vai começar a levantar a parede, ao começo do crescimento. Só que esse crescimento, ele também não é relâmpago. Ele também não é imediato. Ele é tijolinho por tijolinho. Porque é um do lado do outro. E depois que termina uma fileira, tem a fileira de cima aí também, é um do lado do outro. É um crescimento gradativo. E este crescimento, ele ainda não pode ser 100% igual. Sabe por quê? Porque as fileirinhas de tijolos, elas não são todas iguaizinhas. Embaixo se coloca primeiro o tijolo inteiro, mas na fileira de cima você vai quebrar o tijolo ao meio e vai colocar primeiro o tijolo quebrado e depois o tijolo inteiro, para fazer aquelas divisõezinhas que a gente vê no muro. Sabe o que isso significa para nós? Que quando começa a haver um crescimento na nossa vida, quando começa a haver um crescimento no nosso ministério, é necessário a gente se quebrar. A gente não pode ir naquela fileirinha dizendo: eu estou podendo, estou em alta, estou em cima, eu estou na mídia. Mas é necessário a gente quebrar o nosso tijolinho e se quebrar diante do Senhor, e se quebrar para que o crescimento ele seja saudável. Certa vez, os discípulos de João Batista começaram a contestar, a questionar, dizendo: mestre, Jesus, o nome dele aparece mais que o seu. O nome de Jesus está crescendo mais que o seu, e o Senhor chegou primeiro que ele. Aí João Batista vai dizer: olha, importa que ele cresça, importa que ele cresça, mas eu diminua, eu me quebre, eu seja quebrado na presença dele, porque o nome que precisa crescer no meu ministério é o nome de Jesus. Quando a minha obra aparecer, é ele que vai estar lá no topo, dando um crescimento desta obra. Então, quando a obra do Senhor for promovida, não é o meu nome que tem que estar em alta, mas é o nome de Jesus. Quando o reino do Senhor for divulgado, a imagem que tem que estar em alta é a imagem de Jesus. A apresentação que deve ser feita é a de Jesus e não a minha. Para que a minha edificação ela seja aprovada. Esse processo de construção, de se colocar um tijolo inteiro, um tijolinho quebrado, um tijolo inteiro, um tijolinho quebrado, ela recebe o nome de amarração. E é essa amarração que vai fazer a parede não cair, ficar firme. Ela ajuda na sustentação. Olha que interessante. Quando a gente se quebra na presença do Senhor, a gente está nos ajudando a ficarmos firmes na obra. Quando nós nos humilhamos para Deus, é Deus quem nos exalta para os homens. Tem muita gente
passo para a construção, e eu já estou findando, é o fechamento das brechas. O muro foi construído, a parede foi construída, chegou no nível que eu queria, mas agora tem que fechar as brechas, tem que fechar os buracos. Já viu que quando uma casa é construída e terminada, você olha, está cheio de buraquinho? Está cheio de frestas? Está cheio de buracos mesmo que precisa ser fechado, porque senão vai entrar vento, vai entrar bicho, vai entrar chuva, vai entrar tudo, e vai ainda deixar a casa feia. Então agora, nesta etapa do processo, é o momento de fechar as brechas. Fechar brecha é tapar buraco, é fechar o buraquinho. E nós encontramos uma referência em Ezequiel, o Senhor dizendo: busquei entre eles um homem que tapasse a brecha perante mim, porém não encontrei. Nós estamos falando aqui de períodos de guerra, períodos de ataque, aonde os povos inimigos vinham para atacar o povo de Deus. As cidades eram fortificadas, havia muros em volta da cidade. Então o inimigo vinha e começava a quebrar o muro. Quebrando o muro, ele conseguia fazer ali uma escadinha para subir por lá para dentro. Ele conseguia fazer um buraco para entrar por este buraco. A função do tapador de brechas era ir aonde o inimigo estava e fechar o buraco, e fechar a brecha, assim o adversário não entrava. E a palavra vai dizer que o Senhor procurou um tapador de brechas. Era uma profissão na época, e ele não encontrou. Eu quero crer pelo Espírito de Deus que nesta noite existem muitos tapadores de brechas aqui, que verificando o ataque do adversário, vai lá e fecha a brecha. E o fechador de brecha, ele tinha uma habilidade especial, porque enquanto ele fechava a brecha, o inimigo não dava tréguas. Então o inimigo estava tentando entrar. Então ele tinha que guerrear e fechar brechas. Ele tinha que pelejar e fechar as brechas. Assim o inimigo não encontrava lugar ou forma de adentrar para invadir, ou para adquirir, ou para saquear aquele povo. Aqui o Senhor, ele fala de defesa e edificação. A pastora, ela disse aqui: cuide de você, cuide da sua vida. Isso significa que quando nós estamos tapando brechas, nós cuidamos de nós, cuidamos do esposo, cuidamos dos filhos, cuidamos da casa, mas não esquecemos da obra de Deus. Se for necessário acordar mais cedo, se for necessário adiantar as coisas, deixar o feijão cozido, deixar a mistura preparada, porque nós somos tapadoras de brechas, e a gente não deixa margem para o inimigo falar mal de nós. Ah lá, está lá na igreja, mas a pia está cheia de louça. Ah lá, está na igreja, mas nem fez aquilo que deveria ter feito durante o dia. Mas eu e você somos tapadoras de brechas, chamadas pelo Senhor. Cuidamos de nós, mas cuidamos da obra do Senhor, e do Senhor, e da casa de Deus. Sétimo passo é o acabamento. No acabamento vem o chapisco, o reboco e a pintura. E fazendo isso, já dá para entrar e morar dentro da casa. Fazendo isso, já está quase pronto. Já dá para marcar o culto de ação de graça. Já dá para começar a cantar o hino da vitória, porque a construção, ela já está findando. Sabe por que é necessário o processo do acabamento? Porque no processo de tapar brechas, a parede fica toda marcada, ela fica toda manchada. É que nem na nossa vida. No processo da nossa vida, aonde o Senhor nos cura, vai ficando as cicatrizes. E essas cicatrizes
cicatrizes, elas não podem ser aparentes. Sabe aquela dor que o Senhor curou? Sabe aquele medo que o Senhor repreendeu? Sabe aquela enfermidade que o Senhor curou, arrancou de nós? Ela deixa marcas nas nossas vidas. Mas estas marcas, elas precisam ser maquiadas, elas precisam ser embelezadas. Porque quem olha para nós vai ver uma obra completa, não vai ver uma obra toda ferida, toda machucada. Ou seja, quem olha para mim e para você não vê o processo que eu e você passamos. O que você passou para chegar até aqui hoje, para ser uma obreira, para ser uma diaconisa, para ser uma missionária, para ser uma pastora da casa de Deus. Quem olha para você não vê as cicatrizes, não vê as marcas, porque o processo do acabamento te tornou bela. O processo do acabamento de Deus tirou o sofrimento, curou as feridas, deixou as marcas, mas as marcas, elas estão no acabamento, elas estão guardadinhas, elas estão do lado de dentro. E aí alguém vai olhar para você e vai dizer: para você foi fácil. Para a pastora Mônica é fácil, é pastora. Mas não vê que as nossas marcas, as nossas cicatrizes, elas passaram pelo aperfeiçoamento do Senhor. Eu sei que existe uma cicatriz em mim, mas ela não dói mais, porque houve uma cura, porque houve uma libertação, porque houve um processo no qual nós fomos aprovadas. Essa é a etapa da construção, aonde os defeitos começam a desaparecer. Deus, Ele quer trabalhar na minha e na tua vida, a ponto que os defeitos comecem a desaparecer. Por isso que é aperfeiçoamento, tornar perfeito. Porque vai mascarar tudo aqui, todo um processo sofrido antes. E aí Pedro, nesta palavra, vai dizer que foi um pouco sofrimento. Ou seja, foi por processos naturais, foi por processos ministeriais, porque não se engane quem está em Cristo, achando que está pagando um preço alto demais, porque quem não tem Cristo paga preço também, só que não recebe vitória. Alguns dias atrás, meu esposo convidou um jovem para ir para a igreja e ele falou: eu não vou para a igreja não, na igreja tem muita coisa errada. E eu respondi: engraçado, no mundo tem um monte de coisa errada e você não sai do mundo. Agora na igreja tem coisa errada e você sai da igreja. E no mundo que jaz no maligno, não se sai do mundo. Só que quem está em Cristo tem estes processos para ser aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. Ou seja, quem está em Cristo recebe vitória. Quem está em Cristo tem os seus sonhos realizados. Quem está em Cristo, ainda que passe por processos, vai colher o seu milagre, vai receber aquilo que precisa, vai ser edificado e vai sair daqui nesta tarde cheia de vigor, cheia de alegria, firme para continuar fazendo o ID do Senhor, mas capacitada sobre firmes alicerces. Isso é a mulher madura, isso é a mulher sábia que edifica a sua casa, porque a tola derruba com as suas próprias mãos. E derrubar alguma coisa com as suas próprias mãos não é fácil, também é difícil, mas o proveito existe naquela que edifica, naquela que constrói. O Senhor te chamou para construir e não para destruir. O Senhor te chamou para firmar a tua casa, para restaurar o teu ministério,
processo eu e você vamos passar, mas a base é em Cristo. E Ele nos aperfeiçoará. E Ele nos fundamentará. E Ele nos firmará e nos fortificará. Que nesta tarde você possa sair daqui de posse desta maturidade que Deus preparou para você receber nesta tarde. E que você possa